Bom, eu havia feito um novo vídeo falando sobre a destituição do Rodrigo Constantino dos braços bolsonaristas, da influência bolsonarista, né? Mas acontece que aquele lá, feito no domingo, isso aí foi ontem, ele havia ficado muito ruim, cara. A minha voz havia ficado muito ruim, então eu preferi fazer um novo. Por mais que o canal aqui seja bastante pequeno, ele tem uns 500 e tantos inscritos, certo? E tem 500 vídeos, ou seja, é praticamente um vídeo para cada inscrito. Isso se ao menos uns 10% dos meus inscritos fossem ativos aqui no canal, aqui na seção de comentários principalmente, né? Mas infelizmente não. Então, ainda assim eu sou meio perfeccionista, né? Eu prefiro fazer um vídeo que chegue ali próximo da perfeição do que fazer um vídeo todo ferrado. Por mais que o vídeo de ontem não estivesse todo ferrado, havia me incomodado assim mesmo, né? Então, o Constantino fez uma última live, não a última live do canal dele, não estou falando a última live, a última que ele havia feito semana passada, porque ele vai fazer outra, certo? Falando sobre, justamente, né, não falando sobre isso aí, mas ele havia deixado claro que estava caindo fora dos braços bolsonaristas. Inclusive esse desenho qual tá aqui no vídeo, né, que não foi feito por mim, foi feito por outra pessoa, eu havia pegado no Google Images, tá representando o próprio Rodrigo, né, que é chamado de Codor, né? Aí então eu estava tentando pegar alguma caricatura, algum desenho que já estivesse pronto, né, com a representação dele mesmo, né? Aí achei esse desenho bonitinho aí, né, do Rodrigo Codorninha, né? Aí botei aqui, né, fiz umas modificações, peguei esse cenário aí que eu também achei no Google Images, né, ficou legal. Pelo menos isso aí havia ficado legal, né? Então, obviamente, tratei de repetir aqui nesse novo vídeo. Aí tá, aí o Constantino havia dito nessa última live dele, eu acho que ele fez essa live foi na última sexta-feira, né? Pelo que eu lembro, né? Que não havia falado, né? Ele havia demonstrado que estava, né, querendo cair fora, que estava caindo fora, certo? Eu até entendo, né, esse tipo de situação, porque ele também deu a entender que o bolsonarismo em si estava ruindo. Até porque, claro, o presidente Jair Bolsonaro não havia sido reeleito, certo? E eu acho que seria um pouquinho difícil dele voltar a concorrer a alguma coisa daqui a 4 anos. Eu acho que seria um pouquinho difícil, cara. Eu li de pessoas dizendo que a Michelle Bolsonaro poderia ser um bom nome, né? Mas a Michelle, cara, por mais que ela seja a evidente esposa do Jair Bolsonaro, ela não tem muita experiência política. Eu acho que não tem nenhuma, inclusive. Não tem. Então eu acho que, por mais que, a gente vai colocar ela ali pro pessoal, né, pra família Bolsonaro voltar também. E claro que esse tipo de coisa aconteceria. Mas ainda assim ela tem pouquíssima experiência, cara, no ramo político. Aí nessa mesma live, entre mentes, o cara havia falado sobre a morte da jornalista Glória Maria, que todo mundo conhece, ela é um dos ícones da profissão, e também havia comentado que o pessoal de esquerda tá colocando mais questões raciais para falar sobre ela do que qualquer outra coisa. Eles estão desrespeitando justamente a profissão dela, cara, porque ela foi conhecida, né, pelo exercer da sua profissão. Então isso aí deveria ser muito mais importante do que o tom de pele dela. Mesmo se ela não tivesse feito nada, cara, para que você vai exaltar um tom de pele? Sacou? Para que você vai fazer isso aí? Por quê? Porque você não tá nem aí para as outras profissões. Você, enquanto o que mesmo tanto quanto um militante de esquerda, quanto para um funcionário da Rede Globo de televisão, cara, você vai colher a Glória Maria, a sua imagem, a sua memória para si, né, deixando de lado justamente o pessoal que acompanhou ela pela TV por muito tempo, pessoal que não necessariamente compartilha esses pensamentos raciais aí, né? A grande maioria da população não compartilha, a grande maioria, o afegão médio brasileiro não tá nem aí para isso aí, cara. E quando eles pensam em Glória Maria, claro que eles vão pensar primeiramente no trabalho dela enquanto repórter, pô. Você acha que eles vão perder tempo? Ah, ela foi a primeira negra
Você acha que eles até podem lembrar disso aí, né? Quem tem esse conhecimento. Mas, pô, cara, eles não vão ter um pensamento militante como essa galera aí da esquerda, como essa galera aí da Rede Globo tem, e exerceu e está exercendo até agora, inclusive. Pô, eu tô o quê? Domingo de noite, né? Eu até vi alguns trechos aí do Fantástico, né? Porque de vez em quando eu tenho que ser masoquista, e até para obter alguma informação, né? Mas, pô, o pessoal havia feito uma roda lá, né? Aquela Maju Coutinho, que inclusive ela foi alçada, forçada aí na grande mídia por supostos episódios de racismo, né? Supostos episódios. E ela havia feito uma mesa redonda, ela havia feito também não foi uma roda de conversa, ela havia chamado algumas pessoas que conheceram a Glória, né? Dentre elas aquele apresentador Manuel Soares, aquele lacrador do caramba lá, que estava no É de Casa, aí depois ele foi pro encontro, né? Tá servindo como parceiro da Patrícia Poeta, né? E claro que o cara, ele vai lacrar nesse tipo de situação, cara, eu nem ouvi a conversa direito. Eu nem escutei pra não me dar ânsia, certo? Mas você saca, não sei se vocês viram, eu acho que vocês não são tão masoquistas assim pra ver o Fantástico, né? Mas enfim, do que eu vi ali, dos apresentadores, do pessoal que foi, né, escolhido para conversar, né, para falar sobre a Glória naquele momento, tiveram só pessoas negras e mulatas ali. Não teve nenhuma. Teve uma pessoa, uma mulher mais clarinha ali, mas com certeza ela não se acha branca. Ou seja, o pessoal prossegue com esse negócio de associar a Glória Maria a questões raciais, sendo que, porra, cara, eu vou repetir aqui, ela foi muito mais do que isso aí. Você até pode colocar, etiquetar lá, ela foi a primeira negra, ok, cara, ok, ótimo isso, mas, pô, não fica colocando isso aí como a gente se importa. Eu acho que é meio como se fosse assim, né? A gente se importa com ela porque ela é negra. Ela nunca teria todo esse confete se não fosse negra. É como se fosse isso aí, cara. Eu sei que muita gente que fala essas coisas que a primeira negra e tudo mais, né, pode não achar isso. Eu estou falando justamente dos militantes que estão fazendo esse tipo de coisa, né? Que estão exaltando a Glória a partir do tom de pele dela, cara. Mas ainda assim, cara, você tá meio que deixando de lado a principal coisa a qual ela foi conhecida. Sacou? Eu acho isso aí completamente covarde, até porque a pessoa não está viva para se defender. Eu acho isso completamente injusto, certo? E vocês conviveram, vocês aí que eu estou falando, os funcionários da Rede Globo, né? Pô, vocês conviveram com ela, cara. Inclusive a revista Oeste havia rememorado uma conversa que ela teve, né, falando que não gosta do politicamente correto, né, que hoje tudo é racismo, é homofobia, né, e tudo mais. Pô, cara, ela havia deixado clara a sua posição perante toda essa palhaçada aí, o que é mesmo estimulada até agora pela lacração. Sacou? Mas o pessoal é tão maldoso, ou então, em alguns casos, é tão alienado, faz como se ela tivesse um pensamento contrário, tivesse um pensamento mais alinhado a eles, em relação a essas coisas aí que eu acabei de dizer. Então é complicado demais, cara. É muito complicado. Certo? Mas enfim, voltando ao Constantino, como eu havia falado umas trocentas vezes, ele tá ensaiando uma saída do bolsonarismo, cara. Sacou? Aí você pega esse tipo de coisa, você pega que ele também havia criticado alguns bolsonaristas perante algumas reações que tiveram contra outras pessoas que, deputados que se elegeram, certo, com o bolsonarismo, tipo o Gustavo Gaia. Eu lembro, mas isso aí também entra em uma contradição feita pelo próprio Constantino, alguns meses atrás, não sei se vocês souberam disso aí, né? Eu até coloquei aqui no canal que ele havia reclamado, isso aí foi quando ele ainda era funcionário da Jovem Pan. Ele havia reclamado sobre o tal do, entre aspas, argumento geográfico, que acabou sofrendo, foi de um oponente dele, né, do embate que teve, acho que foi no 3 em 1, chamado César Canerron,
César, acho que esse sobrenome é espanhol, né? César Caneron, César Canelon, Canelone, Calejado. Eu acho que era calejado porque ele devia estar realmente calejado de tanto falar merda, né? O César Caneron, Calejon, havia metido na cara do Constantino que, pô, cara, por que você tá reclamando, né, das coisas ocorridas aqui no Brasil, sendo que você mora em Miami, você tá nos Estados Unidos, pô. Aí o Constantino acabou reclamando, né, desse tipo de situação. Isso aí não é um argumento, isso aí é um argumento. É um argumento isso aí. Porque, pô, cara, olha só, eu posso estar lá nas florestas da Tasmânia, eu posso estar lá no deserto de Gobi, que fica ali na Mongólia, né? Fica logo ali, aqui pertinho. Eu posso estar ali nas montanhas rochosas dos Estados Unidos, eu posso estar lá na Groenlândia, eu posso estar lá entre as geleiras russas, certo? E mesmo assim eu vou ter todo o direito de falar sobre política brasileira, de falar sobre as coisas que acontecem no Brasil. Eu sendo um brasileiro nato e tendo vivido no país por muito tempo, sacou? Eu posso estar ali enfornado no trânsito indiano, cara, e mesmo assim eu tenho todo o direito de falar sobre o Brasil, sobre a política brasileira. Sacou? Então não faz o mínimo sentido o cara, você tá nos Estados Unidos, você, pô, tá falando sobre o Brasil. Porra, cara, dane-se. O cara pode estar no espaço, ele tem o direito de falar sobre o Brasil e pronto, acabou. Sendo um brasileiro nato e tendo vivido aqui, acabou, cara. E claro que quando o cara ele mete esse tipo de argumento é porque ele não vale absolutamente nada também. Isso aí dá pra você sacar que boa parte dos casos, ok, você pode colocar como sujeito não valendo nada, ok, tem algumas pessoas que fazem isso aí por uma estratégia de ataque, mas a maior parte que lança esse tipo de argumento não vale nada, cara. E o César Caneron, ele era acostumado a descer baixo nesses embates aí. Ele teve embates lá com o Marco Antônio Costa, né, que é conhecido como Superman, que também saiu da Jovem Pan, né? E ele é sempre no ad hominem, cara. Sempre no ad hominem. Aí, em contrapartida, agora recentemente, nesse mesmo vídeo aí, o Constantino havia utilizado justamente o argumento geográfico para cima do Kim Paim. Havia falado lá que o sujeito fala lá da Austrália, e acabou mesmo reclamando do Gustavo Gayer, né, em relação àquela eleição para presidente do Senado, né? Certo? E não sei qual treta o Kim Paim tem com o Gaia, se bem que o Gaia é um execrável, né? Eu já havia feito vídeos aqui no canal para falar mal dele, é um sujeito que fez fake news, né? E quando ele fez isso aí, eu já havia falado aqui sobre ele ter dito que o presidente Bolsonaro havia inspirado alguns líderes mundiais a comerem na rua. Isso é mentira dele. Inclusive ele havia feito isso aí sob um compartilhamento que ele fez a Bia Kicis, ela quem havia inventado esse tipo de coisa. É outra também que não vale absolutamente nada, sacou? Ela não vale nada. E cara, aí o Constantino meteu essa contradição, cara, sendo que faz poucos meses que o César Canelone, né, havia mandado essa aí do argumento geográfico pra cima do cara. E aí como é que fica? Aí como é que fica? Dá pra argumentar perante essa contradição aí? E a luta da direita precisa de mais estratégia, inteligência, jogo de cintura, tato, postura, enfim. Essa é a minha opinião. Eu sei que as bases da direita estão com os nervos à flor da pele, não é para menos. Olha o que está acontecendo com o Brasil. Vai ter muita gente traidora, vai ter muita gente querendo jogar boi de piranha, gente na cova do leão, e por aí vai. Eu não vou fazer nada disso, não. É muito fácil ficar que nem alguém reclamou, né? Lá da Austrália,
detonando um deputado como Gustavo Gaia, que tentou fazer o possível ali, mas gerou uma expectativa muito otimista em relação à contagem de votos, talvez por ser neófito na política, talvez por não conhecer a fundo as entranhas do sistema e o jogo bruto. Mas eu não vou ficar demonizando ninguém, apontando o dedo, isso é muito fácil, né? Eu acho que a melhor metáfora é a do meu amigo Hélio Beltrão. É um time de futebol, tem o zagueiro, que dá mais canelada, tem o atacante, que tem que ser mais ágil e inteligente na jogada, tem o meio de campo, que arma, tem o lateral, tem o goleiro, tem o técnico, tem torcida. Aí tá, aí o Constantino, como eu havia falado, né, ele vai cair fora, ele já está ensaiando para isso, mas acontece que vai ficar com aquela possibilidade dele ser menos conhecido. Porque, cara, é impossível você negar que os bolsonaristas ajudaram bastante ele, especialmente nas questões financeiras. Você pega aquele ministro aí, diversos cursos, você não acha que justamente por estar do lado do então presidente Bolsonaro, ele não havia enriquecido bastante com esses novos membros aí, o que participando dos cursos dele? Claro que sim, cara. Claro que sim. E sempre tem alguém disposto a dar dinheiro para esse pessoal que já tem dinheiro. Claro, sempre foi assim, cara. Isso aí vai desde esses comentaristas aí, políticos, aos próprios políticos, caindo nos influencers. Ou você não acha que gente como aquela Camila Loures, que inclusive tentou ferrar um Uber aí, né? Ao invés de ela comunicar com seus próximos, né, sobre o que havia acontecido, não, ela foi explanar isso aí para o público dela. Havia explanado um certo problema aí que teve com o Uber, né? Que o Uber, pelo que eu lembro aqui, acabou expulsando ela do carro, né? Então, ao invés dela resolver isso aí internamente, né, estritamente, não, ela soltou um vídeo para o público, cara. Sacou? Então, aí esse mesmo público que, se bobear, boa parte dele mora em um barraco ferrado, certo? Em frente a um valão fedido, nos fundos de uma favela, fica dando dinheiro pra essa mulher, cara. Então não dá pra você, ignorar que os bolsonaristas ajudaram bastante o Rodrigo Constantino, cara. Eles ajudaram sim, com certeza eles ajudaram, e muito. Ajudam ele, ajudam o próprio Gaia, ajudam o Nicolás Ferreira, ajudam o Paulo Figueiredo, certo? Esse pessoal tá ganhando muito dinheiro, cara. Ah, sim, ajudam aquela Bárbara de Stefani Zambardi, a Bárbara do Te Atualizei, certo? O pessoal ajuda, e eu não vejo nenhum problema com isso aí. Ok, o sujeito quer sair, ele tem todo o direito de fazê-lo, mas acontece que não dá para você desprezar, né, que você foi uma espécie de, entre aspas, ícone, de representante do pessoal bolsonarista. Você, de forma alguma, e eu não estou falando que o Constantino esteja fazendo isso, você de forma alguma pode desrespeitar esse pessoal. E o que seria desrespeitar? Falar mal do presidente Bolsonaro, pelo que eu havia visto até hoje, o Constantino nunca havia feito. Ele critica, assim como eu critico também, certo? Você fala mal é outra coisa. Se bem que quando o sujeito faz merda, aí você tem que falar mal mesmo, né? Porque você pode estar revoltado e tudo mais, mas nunca ser injusto, sacou? Aí tá, o Constantino, ele meio que deve parte da sua vida profissional atual a essa galera bolsonarista, cara. Ele deve isso aí, tanto ele quanto esses aí que eu acabei de falar, sacou? Então não dá pra você se voltar contra essa galera. Você até pode falar, ó, tô caindo fora, né? Não, ele não vai falar isso aí, né? Eu acho que vocês conseguiram entender, né? Só que, pô, cara, pra fechar esse papo de uma vez, não dá pra você... Até porque todo mundo sabe, né? Dentre os bolsonaristas você tem muitas pessoas que são humildes, tem também as tias do Zap, né? São pessoas normais, né? As pessoas mais normais do mundo, cara. O Bolsonaro
ele conseguiu reunir as pessoas mais normais do mundo, sacou? Eu acho que nem com Lula foi assim, cara. Acho que nem com Lula. Aquela turba, aquela enxurrada de gente que povoou aqueles protestos, seja lá na Avenida Paulista, sejam em outras capitais aí, em outros logradouros, era repleto de gente normal, de gente comum, do afegão médio, cara. Do afegão médio. Então não dá pra você mandar essa galera aí a merda, cara. Não dá pra você falar que vocês são esse, aquilo. Não, porra. Eu vou repetir aqui. É claro que o Constantino não vai fazer esse tipo de coisa. Não tô falando que ele vá fazer ou esteja fazendo isso. Certo? Mas ele deve reconhecer que... Eu também não estou dizendo que ele não reconheça. Certo? Mas acontece que, de qualquer forma, ele deve sacar. E eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, ele vai sacar que ele foi bastante ajudado por esse pessoal. Então é isso aí, cara. Fechando esse vídeo. Eu acho que o Constantino deu uma bola fora com essa contradição aí envolvendo o tal argumento geográfico. Mas bom, boa sorte pro cara. Ele obviamente vai ficar falando de política ainda. Sempre vai estar nessa aí. Eu acredito que vai demorar muitos anos para que ele não deixe de dar seus pitacos, né? Ele tem todo o direito, né, de falar sobre política também. Então já dá para você esperar aí o fim da participação, entre aspas, bolsonarista do Rodrigo Constantino. Até porque não tem muito o que ficar malhando nesse ferro, cara. Não tem muito. Então esperar ver o que vai acontecer, cara.